Um ano terminando, outro começando, são fases, né? São ciclos que vão se encerrando, vão começando, e a gente tem prazer aqui de receber hoje na bancada a sua, talvez, última entrevista aqui no Jornal da Hits, como o homem que comanda essa cidade durante 8 anos, prefeito Rony Melo. Bom dia, prefeito. Como é que tá, Rony? Bom dia, França, bom dia todos que nos acompanham pela Rede Jovem Hits, uma satisfação. Tá? Bem, graças a Deus. Bem-vindo, já tá com aquele alívio assim, já das férias chegando? Cara, todo mundo me pergunta, né, se eu tô aliviado, se eu tô... Como é que é esse final, se eu me preparei. Sim. Se eu vou sentir falta, Uhum. né? Cara, é uma coisa interessante, assim, acho que o que acabou... São 8 anos, né, João? É. Bastante tempo, né? Se pegar todo esse período, são praticamente 16 anos. Imagina. Né? Os 8 de vereador, 8 de prefeito. Mas eu te digo assim que acho que até pela forma de... Foi sempre uma preocupação que a gente teve. Se a gente fizer uma retrospectiva, da forma que a gente trabalhou todos esses anos, principalmente em se tratando de partido, a gente sempre teve essa preocupação de formar novas lideranças. Então eu tenho para mim que esses ciclos eles são momentâneos, então acaba acho que facilitando um pouco. Obviamente que vai se aproximando os dias, né? Ontem mesmo estava conversando com as gurias lá para a gente começar a remover, colocar nas caixas, mas te confesso que tô bem. Tá bem? Acho que mais com sentimento de dever cumprido, que a gente procurou fazer tudo que foi possível, né? E o principal, deixar uma prefeitura realmente em condições para o Carlos e a sua equipe não só darem continuidade, mas com condições reais de fazerem novos investimentos e melhorias para a cidade. Diferente de quando chegou? Cita faz algumas comparações aí. Não, por exemplo, a dificuldade que tu teve no início que o Carlos Delgado não terá agora. Não. Por exemplo? Todas. Não sei se vocês vão se recordar. Essa eu pouco falo. Mas um dos assuntos que volta e meia a gente é apontado, é criticado, inclusive a turma está correndo lá para fazer o processo licitatório, que é o processo do transporte coletivo. Nós chegamos na prefeitura, não tinha transporte na cidade. Se eu não me engano, a gente ficou sem transporte na cidade por 3, 4 dias, até achar assim de forma emergencial um parceiro para que pudesse assumir o serviço. Mas, a gente parte do princípio e acaba me tornando repetitivo, né? Porque as pessoas, tudo de novo falando as mesmas coisas. Mas, sem brincadeira, a gente entrou literalmente na prefeitura, no gabinete e às escuras, né? Não tinha água, não tinha luz, não tinha telefone, não tinha internet, tudo cortado. Mas isso é uma prática das empresas, no caso, que aproveitam aquela termo de fim de ciclo e de governo para... Não, estava tudo cortado porque não pagava as contas. Já estava cortado quando ele estava lá? Não, pelo menos quando a gente chegou estava cortado. Eu lembro quando o Felice assumiu lá também estava cortado. É sempre no ciclo, será na mudança? O Felipe mas não devia estar às escuras como estava a prefeitura. Não devia estar, duvido muito que na época estivesse do jeito que a gente pegou. A gente não tinha um centavo de crédito para abastecer as ambulâncias. A UPA estava fechada, o hospital, né, passos largos para fechar, obras inacabadas a varrer por tudo que é lugar, na saúde, na educação. Era um caos. A situação era realmente muito complicada. E aí, por si só, vocês têm condições de fazer uma comparação com o que os guris vão pegar agora. Porque, na verdade, o Carlos, acho que na expressão certa nem é o pegar. Porque o Carlos, embora vereador... Faz parte, né? Ele dentro, compôs esse grupo, ele participou de todas as decisões, das mais difíceis, esteve na Câmara de Vereadores com os demais vereadores, nos ajudando a definir, né, fazer algumas reformas extremamente duras. Ou seja... realmente ele está chegando num lugar onde ele já conhece
e vai ter realmente condições infinitamente melhores do que a gente pegou em 2017. Foi o momento mais difícil do governo, o início, ou teve algum outro momento que tu cita como difícil? E se não bastasse, não, teve vários, né? Porque, eu vou te dizer, eu sou um cara de muita fé, mas quantas enchentes a gente pegou naquele período, a partir de 17 até o dia de hoje. Teve pandemia acho que é verdade. Acho que assombrou a todos nós, né? sem exceção, mas nós, pelo fato de estarmos à frente de uma prefeitura, temos que tomar as decisões com relação às bandeiras vermelha, preta, né? Em alguns momentos ir para o confronto no bom sentido, discordar, né, do governador que acima de nós estava fazendo o direcionamento de como cada região deveria se portar, né? Então teve vários outros momentos, vários da pandemia, momentos. A pandemia foi um horror. E se não bastasse, aí eu vou te dizer, particularmente para mim, o momento mais angustiante que tu fica literalmente de mãos atadas, que tu não tem o que fazer, né? Tu não tem absolutamente nada o que fazer, foi quando deram, e aí fruto também, né, de más gestões, que foi quando nos bloquearam quase 10 milhões de reais das contas da prefeitura. Nós fizemos os acordos, nós íamos honrando, né, e tomamos 10 milhões de bloqueio. Aí ontem eu falei isso na tribuna da Câmara, que os guris foram muito gentis comigo lá, me fazer uma homenagem, e eu confidenciava ontem que, talvez acho que em público, era a primeira vez que eu falava, que eu não cheguei a compartilhar com ninguém na época, mas eu pensei, se a coisa realmente não se resolvesse, a palavra renúncia vem em alguns momentos, porque, cara, aquele bloqueio de 10 milhões, aquilo ali nos inviabilizaria totalmente por meses, né, por anos, e não nos deixaria realmente trabalhar. Aí realmente a coisa ia ficar bem difícil. Quanto tempo levou para reverter aquilo? Se eu não me engano, acho que demorou 2 semanas. Foram 2 semanas indo a Porto Alegre, indo a Brasília, falando com o desembargador, com o ministro. Implorando? Foi tenso, literalmente. Literalmente colocando a cola, né, no meio das pernas e sendo muito educado e pedindo gentilmente por uma comunidade. Inclusive eu, né, todos nós, sem exceção, por vezes temos nossos momentos orgulhosos, né? A gente tranca o pé e não arreda de jeito nenhum. Não era hora. Mas naquele momento, realmente eu não podia pensar em mim, tinha que pensar no todo, e a gente se dobrou, né, e fez o que tinha que fazer, e graças a Deus no fim tudo se resolveu. Então quer dizer que esse prefeito que vem aí não vai encontrar as contas tão ruins assim, zeradas? Ou... Não, pelo contrário, vai ter uma condição já na virada do ano de fazer bons e importantes investimentos. Os compromissos em dia? Compromisso em dia. Precatórios, pagamento dessas contas todas aí, salários. Eu lembro que a gente quitou RPV, né? Requisando, pegando valor, a gente pagou. Uma ou outra. Zerado, né? Zerado. Tinha, França, Tu lembra quanto tinha entre antes? Precatórios e RPVs até o dia de hoje, tranquilamente, por baixo, assim, mais de 100 milhões de reais a gente pagou. É mesmo? Mais de 100 milhões. E aí, muitas vezes as pessoas, é difícil explicar, né? As pessoas, até porque não é todo mundo que tem acesso às informações e sabem do que nós estamos falando agora todo dia. Mas essas são contas do governo assim, que perde na justiça, né? Então tem algumas que devem ser pagas imediatamente. Precatórios nada mais são do que dívidas contraídas com fornecedores e trabalhadores. Isso aí. E aí vai acumulando aquilo ali. Vai acumulando juros, correção e vai. E nós tínhamos vindo aí também de várias processos trabalhistas, né? Por conta do Felice lá, que cortou alguns direitos, e o pessoal entrou na justiça, acabou ganhando, sobrou para ti aí também pagar, né? E aí na gestão seguinte poderiam já ter feito os acordos, deixaram rolar, foi rolando, foi virando uma bola de neve, e aí quando estourou, tu não tem o que fazer, é sentar, conversar e tentar fazer um bom acordo. Hoje, né, agora esse período da tragédia do Rio Grande do Sul, a gente ficou
né, até por um pedido nosso, partiu de Uruguaiana junto à FAMURS. A FAMURS se mobilizou com os demais prefeitos, principalmente aqueles que estão no chamado regime especial de precatórios, nós, Pelotas, Porto Alegre, esses grandes municípios que tiveram, né, o benefício do Tribunal de Justiça por alguns meses, 6 meses, para reduzir esse valor. Mas agora já voltamos a pagar mais de R$2 milhões por mês. Por mês, 2 milhões. Já. É muita grana, né? Rony, tu lembra quanto era o orçamento do município quando tu assumiu? Na época, acho que batia lá um pouquinho mais de 200 milhões. E hoje, quando tu entrega para o Delgado? 2,5 vezes mais. Mais, Vamos a $500 milhão? Praticamente. É muita coisa, né? Mas é um crescimento muito grande. Por quê? Crescimento. Cara, eu acho que é uma série de fatores, viu, França? Embora prefeito, eu não sou um cara que sou expert, não sou técnico em economia, mas alguma coisa a gente conhece. Mas, sem sombra de dúvidas, é uma série de fatores. O país como um todo, embora o Brasil esteja vivendo um período, né, e talvez passe por um período duro, aí, talvez até de recessão, para nós não, porque... quer dizer, não tem como afirmar isso, mas as cidades de fronteira, assim como tem, por vezes... dificuldades em virtude do câmbio, hoje o câmbio está nos favorecendo, está nos permitindo receber aí argentinos, uruguaios de todos os lugares, não só Uruguaiana, a Barra do Quaraí também está se aproveitando muito disso, no bom sentido, e a nossa economia, obviamente, ela cresce por uma série de fatores, né? Depende do cenário brasileiro, gaúcho também, mas o Uruguaiana vem fazendo seu dever de casa. Uruguaiana, e é legal porque ontem a gente estava conversando com os guris da Papatudo, os guris que inauguraram ontem, né, um dos free shops, o Salvador, e os guris viajam o mundo, né? Conhecem muitas outras realidades no mundo afora, Brasil, Rio Grande do Sul e Uruguaiana, e eu já tive essa possibilidade porque a gente tem ido em alguns lugares esses últimos anos. Uruguaiana realmente vai na contramão de tudo que a gente vê no Brasil. É mesmo? Tudo. Do ponto de vista de crescimento do Uruguaiana, um troço, e cresce nas mais diferentes áreas. Obviamente, o nosso setor primário é um setor que vai ser sempre o nosso carro-chefe, não há dúvida disso, né? Ainda mais com essa diversificação de cultura, com a soja chegando, com a citricultura, fruticultura, além do arroz propriamente dito e a pecuária. Né? O transporte internacional, querendo ou não, por mais que a gente tenha, né, outros municípios aí muitas vezes buscando oferecendo mais vantagens, né? Se fortalecendo o transporte internacional, a Uruguaiana vai ser ainda por muitos anos o corredor do Mercosul. Torcemos que em breve, logo, a gente possa ter investimentos melhores nas BRs, né? Principalmente na 290, que a gente possa ter uma solução de uma vez por todas da ponte do Rio Ibiqui, que é um troço que ainda é quase que inacreditável, né? E o momento que a gente passou, o cavalo estava encilhado, a gente não aproveitou, infelizmente. A gente tinha uma expectativa que não se confirmou. E o comércio propriamente dito, né? E junto com todos esses segmentos, com todos esses fatores, o comércio propriamente dito, o comércio tradicional, com a soma, com a chegada dos free shops, rapaz, é um negócio impressionante. É um boom, Os números estão aí para provar, dia após dia, mês após mês, ano após ano, a quantidade de pessoas da fronteira oeste, da região da fronteira, da Argentina e as pessoas que se utilizam do avião, no caso, né, que vêm de outros estados, inclusive de fora do país. Então, os números hoje são números extremamente interessantes, o que acaba gerando, né, o crescimento de uma forma geral das instituições, entidades, pessoas de todos os lugares que antigamente, não vou citar, mas algumas instituições que era normal o cara ser removido para Uruguaiana. Sim. Não, para Uruguaiana não quero ir. Hoje as pessoas querem vir para Uruguaiana. Hoje as pessoas têm o desejo, porque acabam tendo conhecimento do que está acontecendo aqui, e convenhamos, né? Nós que temos família, filhos, somos ligados às pessoas que amamos, como é bom ter uma cidade com uma segurança, né, para tu passear com teus filhos, bem iluminada. Porque hoje, salvo shopping propriamente dito, que a gente vê nas grandes capitais, que eu acredito que não vai demorar muito para a Uruguaiana ter,
A gente não está devendo nada para ninguém. Não está, não. Não está devendo nada para ninguém. E tem... Vou até dizer, eu falava na tribuna da Câmara de Vereadores, a gente não tem noção, né? Energia fotovoltaica, energia eólica. Uruguaiana vai virar um canteiro de obras em seguidinha, com a construção das grandes torres, né? Que fazem parte do projeto de energia eólica. A gente vai ter um parque termal, provavelmente já no ano que vem. Então, as coisas estão acontecendo muito rápido e a gente precisa realmente se organizar, se preparar para aproveitar o cavalinho que está passando bem encilhado. Rony, desses 8 anos aí, tu falaste de alguns momentos difíceis, mas o que tu vai terminar esse governo até com um pouco de frustração aí por não ter conseguido finalizar ou fazer? São muitas coisas, né, França? A minha maior frustração não chega a ser uma frustração, porque a gente conta e as pessoas, não, pode. A gente fez 18 quilômetros de asfalto na cidade. 18 quilômetros. Imagine você saindo do trevo da cidade, indo praticamente até o Cacheral de asfalto, do antigo Cacheral, do tempo do Cacheral. Mas parece que a gente não fez nada, porque o atraso era muito grande, né? A gente fez a Avenida Setembrino de Carvalho, a gente fez a Dirmácia, fez ruas importantes que acessam a bairros que são estrategicamente ligam um bairro ao outro, mas ainda tem muita coisa por fazer. E acho que aí aí que vai ser o grande pulo do Carlos e a sua equipe, porque o próprio Carlos tem convicção de que realmente a parte de infraestrutura tem que melhorar. E ele vira o ano numa condição boa, né, de já pensar em fazer investimentos importantes e com outras alternativas. Tem o asfalto tradicional, que é esse asfalto que praticamente toda a Uruguaiana tem, mas hoje tu tem as opções do concreto, tu tem o paver, tu tem essas outras alternativas para buscar soluções para diferentes bairros e vilas do município. E além disso, né, mas aí não chega a ser uma frustração que pelo menos a gente começou, que é a Orla do Rio, que o Rio Uruguai, infelizmente, não deixou a gente prosseguir a obra da Orla. A gente fez a etapa 1, a etapa 2, mas a etapa 3 e 4, que vai em direção ao primeiro pilar da ponte, passando pelo Clube Naval ali, ali a gente só vai conseguir dar sequência àquela obra a hora que o rio dá uma trégua, porque o rio está indo e voltando toda hora, e com a quantidade de aterro, de terra que a gente tem que colocar ali, e o investimento não é pouco. Já está liberado? Já temos as licenças ambientais. Não, temos o principal, a liberação da Superintendência do Patrimônio da União, que é o mais difícil e demorado, que é liberar a área para que a gente possa avançar com a obra. Já temos o aterro, né, a terra, muita dessa terra vem da obra da Setembro de Carvalho. Temos as licenças ambientais e temos o dinheiro. Nós temos tudo. Agora realmente o rio dá uma seguradinha, né, ele baixar um pouco mais, ficar numa condição das caçambas começarem a fazer o trabalho. Essa continuidade do Delgado também facilita a continuidade das obras, porque normalmente acontece quando se assume um outro governo de oposição, é que as obras do governo anterior parem, né? Não, sem dúvida, até porque, embora, né, obviamente o Carlos deverá fazer algumas alterações, mudanças, aí me refiro, né, na parte da equipe, porque é natural ele ter as pessoas da confiança dele. Sim. Agora, a equipe, né, o pessoal que está ali no dia a dia, inclusive nossos servidores, que são os mais importantes, porque quem toca a prefeitura são nossos servidores, nossos funcionários, né, que estão há muito tempo lá, por isso que a gente sempre valorizou por demais. A gente, todo mês vocês falam que pagaram o salário em dia, mas não é no sentido de... A gente sabe que é uma obrigação pagar o salário, é o básico, mas a gente sabe que não acontece em outros lugares, e a gente sabe que no passado recente, inclusive quando a gente pegou a prefeitura em 2017, os salários estavam atrasados, o auxílio dos estagiários estava atrasado. Então o que a gente quer dizer quando a gente anuncia o salário em dia? Dizer que o que aconteceu no passado não pode se repetir. É um exercício de memória. E também é uma forma de dizer para o servidor: é o mínimo que a gente tem com vocês, é a consideração, respeito e valorização. Então a gente se preocupa muito que o servidor tenha essa segurança jurídica, porque por mais que muitos digam que é obrigação, não era assim até um tempo atrás. Sim.
E em alguns outros momentos da prefeitura isso também se repetiu. Então, da nossa parte, a gente procura dar muito valor para isso, né, principalmente para os nossos servidores, para aqueles que vão chegar, continuem, né, aquele trabalho que já vem sendo feito e, claro, obviamente, né, aperfeiçoado, melhorado, porque aí é um outro olhar, uma outra visão, e o Carlos, sem dúvida nenhuma, né, ele tem essa visão do que precisa ser feito para o trabalho de infraestrutura, no caso, de asfaltamento de ruas, ele seja, de uma vez por todas, supra tudo aquilo que a gente entende ser necessário. Rony, tu acha que esses teus 2 governos serão lembrados? Quais serão os marcos lembrados aí no futuro? Quando a gurizada começar a estudar, essa nova geração aí vai lembrar do Rony e vai dizer... foi o pessoal Rony. Tem uma turma que, né, acaba... Sempre vai ter algum ou outro que, né, não sei se por... Tem alguns que a gente não lembra, né? Não, mas tem alguns... Não, que eu me refiro que sempre vai ter uma pessoa que acha que determinado assunto é mais importante que outro. Sim. Mas por que eu estou dando essa volta? Porque eu quero dizer o seguinte, tá, tudo bem, o Rony, foi na gestão do Rony que você fez a Avenida Setembro de Carvalho. Foi na gestão do Rony que começou lá, né, se iniciou a obra da Orla do Rio Uruguai. Tudo é importante, mas nada, absolutamente nada é mais importante do que a gente não ter permitido que a Santa Casa fechasse. Santa Casa ia fechar, acreditem. E não permitir nunca mais a gente ver funcionários, seja o funcionário que for, da iniciativa privada, pública, mas de um hospital. Tu vê um funcionário de um hospital levantar uma barraca na frente de um hospital, sendo que muitas vezes... Muitos desses funcionários, o casal trabalha no hospital, ou seja, tem a tua família, tem teus filhos, e vocês dois dependem daquela instituição, e aquela instituição não paga nenhum de vocês. Aí tu arma uma barraca na frente do hospital. Para pedir socorro. Eu não gosto de falar disso, porque, mas os próprios funcionários me dão força. Não, tu tem que falar, porque isso não pode se repetir nunca mais. E tu esperar doação de cesta básica da população é um negócio que não dá para acreditar. Isso é inaceitável. Então, a Santa Casa ter permanecido aberta, né, ter voltado a respeitar seus funcionários, manter serviços importantes como a oncologia, né, que até dias atrás nós estávamos com um problema que, graças a Deus, foi resolvido, foi sanado. Serviços de imagem importantes como mamografia, tomografia. Temos lá média e alta complexidade em traumato, em neurologia. Eu precisei da UTI Natal 2 vezes. Imagina tu não ter uma UTI NEL. Agora o Carlos e o Dr. Telso vão brigar por uma UTI pediátrica. Saúde é um negócio que a gente está aqui, daqui a pouco a gente pode ter que se deslocar até o hospital por alguma razão. Então não tem absolutamente nada maior do que a gente não ter permitido fechar o hospital. E detalhe, retomamos serviços importantes, entre os quais o serviço de angioplastia e cateterismo, né, o serviço de cardíaco, né, de cardiologia. Vamos trabalhar para logo, quem sabe, voltar a ter um cirurgião torácico para a gente ter o serviço ter credenciado novamente, né? Fazer aqui todos os mais diferentes procedimentos. Então, a Santa Casa realmente, se não bastasse tudo aquilo que aconteceu no início, mais pandemia, a Santa Casa literalmente... aí tem uma expressão que a gente usa, caiu no nosso colo, e como é que eu ia dizer? Ia virar as costas? Óbvio que não. Então, a Santa Casa, a UPA, o investimento, construímos 5 postos, novas estratégias da saúde da família, expandimos muitas outras. Na educação, investimos pesado nas escolas que já existiam, construímos 2 escolas novas, tanto a Tia Nina quanto a Denise Clauser. Investimos pesado em robótica, que é o que essa geração hoje, né? É o que a gente tem que seguir apoiando a cultura, o esporte,
tem que empurrar os pais para que seus filhos façam esporte, mas ele é uma outra geração. Eles estão conectados às mais diferentes tecnologias. E a robótica vem trazendo resultados impressionantes. Então a gente está correndo para levar hoje a robótica para as outras escolas. Se eu falar de segurança, fizemos um concurso da guarda, implantamos o plano de carreira dos guardas municipais, investimos pesado em viatura, em motocicleta, em armamento. Se nós for para infraestrutura, fizemos a Setembro de Carvalho, várias outras ruas. Tivemos a chegada do batalhão também aí, né? Do batalhão de choque, parceria, inclusive estou indo agora com o deputado Frederico Antunes falar um pouquinho da ação social. Estamos indo lá vistoriar a obra de casa de acolhimento de mulheres vítimas de violência. Construímos a casa de passagem. Vamos entregar o doutor Olavo Rodrigues, que foi uma novela, mas não por parte do município. O município sempre fez a sua parte. Não vou empurrar responsabilidade, não, acho que não é momento, mas estamos entregando as casas, estamos começando a remover as primeiras famílias de área ribeirinha. Se a gente for por esporte, Chimitão, Ferro Carrinho, investimento pesado nas entidades esportivas, Uruguaianense, Celemaster, Luba, Panathinaikos, se for para a cultura, Califórnia, que a gente não mediu esforços, né? Carnaval fora de época, Feira do Livro. O Natal iluminado, que foi agora a novidade. Aquilo ali não tem dinheiro que pague, né? Ver as crianças ali, os pais, isso é um negócio... Eu resumo, por que eu estou falando tudo? Porque a gente não foi governo numa obra só. Claro que a Santa Casa, permitir a Santa Casa ficar aberta, foi o principal. Mas a gente teve olhar para as mais diferentes áreas, porque a gente entende que a prioridade é a prioridade das pessoas, né? Claro que ainda tem muita coisa por fazer, mas acho que esses 8 anos a gente tem muito mais motivos para, no caso eu, agradecer. Não estou falando que a população, eu tenho que agradecer em meio a todas as dificuldades que a gente enfrentou e comemorar, né? Tem coisa para fazer, claro, mas obviamente a gente está, acima de tudo, com saúde, com vida e as pessoas certas no lugar certo, no caso o Carlos com a sua equipe, para não só dar continuidade, mas fazer do jeito dele e muito mais que a gente fez. Muito mais. Rony, tu entrou lá jovem, 32 anos? Na prefeitura. Está saindo já um homem maduro, pai de família. Foi durante... Tu me conhece há muitos anos, né? Foi durante esse período. Eu sempre fui um jovem mais velho, assim, porque até a nossa criação a gente tem responsabilidade. Eu trabalho desde os meus 12 anos, né? Eu sempre tive esse compromisso, essa responsabilidade com a família. Mas foi durante esse período na prefeitura que tu teve uma grande evolução nesse sentido. Sem dúvida nenhuma. Esposa, filho. Sem dúvida nenhuma. Uma família constituída. Sem dúvida nenhuma. Agora, para lidar com toda essa loucura, sem sombra de dúvida que a criação, a educação dos meus pais e muitos dos meus professores, isso anos depois acabou ajudando muito. Porque as pessoas, como é que tu enfrentou tal situação? Como é que tu aguentou todos esses anos? Tô de pé, né? Quantas pessoas a gente perdeu durante a pandemia? Muitos amigos nossos a gente perdeu, né? Foi difícil. E a gente tá aqui, velho, com saúde, com vida, né? E não tem do que se queixar, é baixar a cabeça, trabalhar e, obviamente, ter os nossos momentos de lazer, porque... o Natal temático, por exemplo, né? E o Rio Uruguai, a casa de vidro que a gente fez lá na etapa 2 do Rio Uruguai. Talvez as pessoas, a maioria que estão nos vendo e nos escutando agora, não vão acreditar muito no que eu vou falar. Mas quando a gente leva as crianças lá para a nossa salinha do Rio Uruguai, tu pergunta para elas, quem que conhecia aqui essa área? Quem conhece a beira do rio? 90% levanta a mãozinha e diz que não conhece. Não conhece. Então, muito mais que a sala de aula, a gente fez aquele lugar para que elas possam ir lá conhecer, entende? Conhecer a beira do rio, conhecer a Praça Barão do Rio Branco, e o Natal temático foi muito disso, porque muitas vezes elas não vão ter chance de ir a Gramado, Sim. A gente torce para que elas, quem sabe, esses momentos vão abrir a cabecinha delas e dizer, olha, quem sabe eu posso ir atrás dos meus sonhos.
mas muitas vezes, quem sabe, elas não vão poder e a gente tem a obrigação de alcançar para elas. Eu digo sempre, a gente tem que baixar a cabeça, trabalhar, honrar os compromissos, pagar as contas, mas a gente tem que ter nossos momentos de felicidade. E graças a Deus, né? Ontem teve a festa final do ano do projeto Movimento, onde a gente atende crianças atípicas com espectro autista, com síndrome de Down. A gente precisa ter motivo para encontrar felicidade. A gente não pode passar uma vida toda ombreando, né? Sofrendo. Ombreando caixa, né? Eu falo isso porque o pai foi muitos anos, trabalhou muitos anos na Dibral, né? Ombreando caixa. Mas o pai sempre se preocupou, nós mesmos, né? Levando uma vida mais humilde, o pai sempre se preocupou em nos mostrar que a gente tinha que ter nossos momentos de lazer e sermos felizes. Nos levava para a praia, nos levava para acampar. Então, e a pandemia nos mostrou muito isso. Então, às vezes tu passa a vida toda correndo, e aí lá, né, quando tu já tá, né, eu não gosto de falar, porque hoje, graças a Deus, com tudo que tem de tecnologia e assistência à saúde, hoje a gente está vivendo muito mais, né? Eu digo para a mãe, não abro mão que vocês vivam no mínimo até os 110. Mas as pessoas passam uma vida toda, por vezes, né, para descobrir que elas podiam ser felizes. É verdade. Então, tu me parece mais emotivo quando fala das crianças, é por conta do filho? Dele, né? A paternidade mexe? Não, dele, por causa do próprio João Antônio, né? O sobrinho. Que né, virou... Não, o João Antônio virou uma estrelinha, né? O João. O Primeiro, José né? Francisco, né? Que veio em seguida. E o Lourenço, óbvio, né? Mas eu sempre tive... eu sempre fui muito apegado às crianças, né? Aos filhos dos meus amigos, né? Em geral. E essa relação é muito forte, né? Forte, né? É, forte demais. Demais. Interessante que isso também passa pro Delgado, né? As crianças também têm um carinho com ele também. Não, ele é um paizão, assim, ele tem a exata noção, né, que é para eles que a gente trabalha. Rony, uma última questão aqui. Tu acha que a autoestima do uruguaianense tem mudado? Tem, com certeza. Porque o uruguaianense, ele é meio secador, como diziam conhecidos. Não, mas não sei. Hoje são bem pouquinhos. São bem pouquinhos. Reclamam muito também, aquela famosa síndrome de vira-lata, né? Que nada presta, nada funciona, tudo é ruim, tudo é muito. Mudou muito. Impressionante. Tu olha a rede social ainda ou não olha mais? Olho. Mesmo quando tem as críticas ali, os negócios? Olha, eu não vivo numa bolha, não acho que eu... Né, tem umas pessoas que acabam, né, assim, se emprenhando e ficando com a história do tapinha nas costas e acha que está tudo muito bom. A gente sabe que tem muita coisa para resolver, tem peso de problema. Mas não, o uruguaianense, ele hoje... Está mais orgulhoso? Ele está bem mais feliz, e vai ficar muito mais. E se prepare porque vem muito investimento para a Uruguaiana, seja de Uruguaiana, seja de fora. A Uruguaiana vai crescer muito e a gente precisa estar preparado, né, para acompanhar ainda mais esse crescimento, esse desenvolvimento. Eu falo muitas vezes na questão do emprego, né, porque a gente tem uma característica de fronteira e, embora a gente tenha a indústria da indumentária gaúcha, embora a gente tenha a indústria de arroz, embora a gente tenha indústrias, né, o pessoal muitas vezes, o Uruguaiana tem indústria. Hoje as bombachas que são vendidas no Rio Grande do Sul e por todo o Brasil e mundo afora, as maiores indústrias estão aqui em Uruguaiana, de indumentária gaúcha. As maiores indústrias de arroz estão aqui. Só que a gente tem uma peculiaridade, a gente é uma cidade de fronteira, então a gente vai crescendo em outros segmentos. Mas o pessoal tem que estar preparado, porque hoje, né, por exemplo, o comércio, se tu não falar fluente o espanhol, com toda essa quantidade de argentino e uruguai, por muitas vezes que vem a uruguaiana, você complica. Tu passa trabalho, entendeu? Então tu tem que te preocupar em te aperfeiçoar, tanto que a gente instituiu Uruguaiana, o programa Qualifica Uruguaiana. A gente não falou disso, mas para mim a expressão que a gente usa é a menina dos olhos, assim, porque
ali no Senac, que é o nosso grande parceiro, tem cursos inclusive de espanhol, tem cursos nas mais diferentes áreas e são cursos voltados para o que está acontecendo em Uruguaiana, ou seja, são cursos para a área do setor primário, comércio exterior, mas tem cursos para a área do comércio, pegando essa leva que está acontecendo aí de implantação de free shop, voos regionais, e muita gente que está se utilizando desses cursos hoje está tendo uma oportunidade no mercado de trabalho. Tu vai voltar aqui no próximo ano, como o quê? A gente está conversando, né? Provavelmente eu vou ter alguma função aí a nível de estado para trabalhar por Uruguaiana e a região. Mas no governo do estado? Há essa possibilidade. Porque o governador Eduardo Leite sempre foi um grande parceiro de Uruguaiana, a gente tem uma relação estreita aí, porque nos momentos mais difíceis que a Uruguaiana precisou, ele esteve com o governo, esteve com o deputado Frederico Antunes, o deputado é líder do governo, né? Sim. E há essa possibilidade, mas há outras alternativas, mas independente disso, a gente vai trabalhar esse 1 ano e meio justamente para fazer essa transição e a sucessão do deputado Frederico Antunes, que já anunciou que não concorre mais a deputado estadual, ou seja, eu sou pré-candidato a deputado estadual por Uruguaiana e para a região, e o deputado Frederico Antunes, inclusive conversamos agora há pouco no café, ele é candidato a deputado federal. Pré-candidato a deputado federal. Ou seja, né, provavelmente a gente vai ter a oportunidade de ter uma dobradinha para, quem sabe, o Uruguaiana e a fronteira ter realmente dois nomes, né? Porque a gente tem muitos outros nomes maravilhosos de outras cidades. Mas falando por Uruguaiana, a gente realmente vai ter essa condição de oferecer os nossos nomes para a nossa comunidade. Rony, obrigado, meu irmão. Tamo junto, velho. Obrigado. Eu agradeço por tudo aí. Esse bate-papo aqui. Inclusive ele, né? Eu sempre conto essa história, né? Se eu fechar o olho aqui, eu vou entrar no túnel do tempo e eu vou lembrar exatamente, né, quando a Kombi estacionava. Sim. Kombi estacionava, né, da Souza Cruz. Sim. Aí tu descia, o caixinha da padaria ali recebia, baixava, a gente fazia toda a logística, sempre conversava sobre futebol. Interessante que a gente sempre foi recebido ali por vocês ali, dentro de casa, né? Então estava na sala ali, na cozinha, circulava ali. Era um bar. E depois no final de tarde a gente ia lá tomar uma cervejinha. A gente é meio saudosista, né? Mas que a gente possa usar desses momentos assim, realmente. A gente coleciona memórias. Né? Mas são histórias maravilhosas, né? Que verdade. Ficaram, a gente aproveitou. E agora é fazer com que os nossos filhos e netos eles possam, né, dar continuidade a essa história. Honrar tudo isso, né? Valeu, irmão. Rony Melo, prefeito municipal de Uruguaiana, obrigado, sucesso aí. Vamos pro intervalo? Vamos fazer uma selfie. Vamos fazer uma selfie assim, ao vivo? Ao vivo aqui, pô. Aí, ó. Aí. Beleza, agora deixa eu fazer uma então aqui, para nós registrarmos aqui, de lá e de cá, né? Olha lá. Tudo bem. Rony Melo, tá aí, sucesso. Valeu, junto. irmão. Vamos pro intervalo, já voltamos. Feliz Natal. Feliz Natal, para todo mundo aí. Olha aí. Deus abençoe. Já voltamos.